Começa agora o programa Uma Palavra Amiga. Programa da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Uma Palavra Amiga. Locução e apresentação, Pastor Salésio Pereira. Muito boa tarde, ouvintes do programa Uma Palavra Amiga. Essa boa tarde é no nome santo e eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu para estar diante da sua presença, para te adorar, Jesus, no teu nome santo. Neste momento nós vamos entrar na palavra de Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Momentos da mensagem do Evangelho com o pastor Salésio Pereira. Diz assim no livro de Romanos, capítulo 8, diz assim a santa palavra de Deus: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vimos nesse título dessa leitura, Nova Vida debaixo da Graça, segundo o Espírito de Santidade e Adoção, nós temos que estar muito vigilante quanto a nossas atitudes, quanto a tantas coisas que fala nesse texto sagrado, à luz da Bíblia. Querido ouvinte, querido irmão, você fica ligado, porque ao final dos tempos, Jesus está voltando para buscar um povo zeloso de boas obras, um povo que realmente tem compromisso com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E se não há nenhuma condenação, não há uma consciência pesada em você, você pode ter certeza que Jesus está fazendo uma obra grande na tua vida, porque cada um de nós temos que examinar a nós mesmos. A palavra diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nos traz uma grande responsabilidade nesta leitura, nesse texto, que nós vimos a responsabilidade de cada um de nós quanto à palavra de Deus, porque a inclinação da carne é derrota para o cristão, a inclinação para o Espírito é vida e paz. Quando nós buscamos verdadeiramente nesse Deus em oração, jejum, oração e na palavra, nós se fortalecemos, nós se alegramos, e todos que estão em nossa volta notam o nosso crescimento espiritual. Querido ouvinte, querido irmão, eu não sei qual é o teu problema, mas a palavra de Deus, ela nos chama para uma grande responsabilidade, volto a dizer, quando nós buscamos de todo o coração, de todo o entendimento, e quem muda a situação é o próprio Jesus Cristo. Mas nós temos que abrir o nosso coração e temos que dizer: Senhor, muda o curso da minha vida, eu não quero ficar nesses problemas, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então, para você ser cheio do Espírito Santo, querido ouvinte, querido irmão, você que está numa situação difícil, muitas vezes não tem força para orar, mas Jesus te dá força. Ele te põe para cima com a palavra que está sendo lida, com a palavra que está sendo explanada nesta hora. Você é joia preciosa do Senhor. Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário pela nossa salvação. Então aproveita essa oportunidade, o dia chamado hoje, porque o dia da manhã pertence ao Senhor. O que nós temos para fazer hoje é aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Se o Senhor me trouxe aqui
através dessa emissora, com o programa Uma Palavra Amiga, para levar até você uma palavra de conforto, uma palavra amiga, realmente a palavra de Deus. Diz assim no versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quando nós recebemos Jesus Cristo no nosso coração, porque nós aceitamos, porque lá em Romanos 10:9 diz que aquele que aceita Jesus Cristo, ele confessa Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida, ele tem já Jesus Cristo em sua vida, já está guardado pelo poder do sangue de Jesus, já tem o querido Espírito Santo lhe dando sabedoria. E assim nós vimos nesta palavra: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Jesus, ele ama o pecador, ele não ama o pecado, mas ama o pecador. Então, o que ele faz? Ele transforma, mas a partir da nossa atitude. Quando eu confessei Jesus Cristo como meu Salvador, o Senhor mudou o curso da minha vida, mudou os meus pensamentos, mudou os meus atos. Aquele ato que eu estava praticando lá no mundo, passou tudo a ser diferente, o temor de Deus tomou conta da minha vida, e assim, na sequência, o Senhor foi fazendo uma grande obra na minha vida. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você que está sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia, ora a Deus em espírito, peça o teu socorro, te aproxima de alguém que é uma pessoa, que tem o dom, aleluia, glória a Deus, da oração. Eu sempre fui contagiado por pessoas maravilhosas, por pessoas de oração, que me adotaram em oração, e hoje oram por mim ainda. Isto nos traz uma alegria, uma segurança, porque nós oramos por esses irmãos, e esses irmãos oraram por nós. Você está de pé, cuide para não cair, porque tem alguém orando por ti. Eu sempre penso isso: Senhor, a tua misericórdia tem sido comigo, eu quero ver o meu irmão de pé, eu quero ver meu irmão prosperando, a minha semelhança sendo salva por ti. Esse é meu pensamento como cristão. Eu quero ver os irmãos pregando a palavra de Deus, quero ver os irmãos louvando, fazendo aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Louvado, engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus Cristo veio a este mundo para a nossa salvação, para a nossa redenção. Então você vê neste texto sagrado uma grande maravilha na tua vida, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pode notar, querido ouvinte, querido irmão, que as coisas neste mundo estão indo de mal para pior, porque o mundo se esqueceu de Deus, o mundo se esqueceu de entregar sua vida ao Deus vivo, ao Deus soberano, ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso muitas coisas têm acontecido. Nós sabemos que as Escrituras dizem que a palavra tem que se cumprir, mas o Senhor pode amenizar a nossa dor no meio da tribulação, no meio da tempestade, porque Ele trabalha no meio da tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. E nunca, meu querido ouvinte, querido irmão, você vai receber bênção sem buscar. Nunca você vai receber uma bênção quando você está já abençoado. Deus vai te dar o que tu precisa, porque Ele sabe do teu coração. E no meio da tribulação, no meio dos problemas, é que Ele vai te dar a grande vitória, porque é com luta, com prova, com muita ousadia no Espírito, com muita perseverança, é que você vai ter esta graça maravilhosa, que é a proteção do Senhor, a vitória completa na tua vida. Você quer ser um cristão vitorioso? Anda em espírito, ora, busca a presença de Deus, jejua e ora e busca a palavra, porque na palavra de Deus está a garantia de nós sermos instruídos por Deus, de você saber realmente qual é o Deus que você serve. As Escrituras Sagradas é para isso que o Senhor escreveu, aleluia, usando
glória a Deus, os seus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, os seus vasos para escrever esse livro santo, para nós estarmos na presença de Deus, para adorar esse Deus maravilhoso em espírito e em verdade. Nós precisamos estar sempre em espírito. Isso não quer dizer que eu, pastor Salésio, seja perfeito, não existe perfeição em nós. Existe o Deus perfeito moldando os vasos. Por isso, em cada pregação, Deus vem falar com o pregador, Deus vem falar com aquele que é alcançado pela palavra, e através dessa emissora, como nós já temos dito, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, estamos pregando a palavra de salvação. Abrimos a Bíblia e ela nos traz a palavra pelo Espírito Santo de Deus. E diz assim ainda no versículo 5 desse capítulo 8 de Romanos: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Você tem que sempre acompanhar pessoas que realmente têm compromisso com Deus. Muitas pessoas sufocadas dentro de ministérios por causa do homem, muitas pessoas sufocadas no meio das heresias, não sabe para onde ir. Mas Deus, quando tem um plano na tua vida, Ele usa alguém através da comunicação, Ele usa alguém para ir na tua casa, Ele usa alguém no meio da rua. Ele já sacudiram a minha vida em muitos dias e continua. Muitos profetas, mas profecia de Deus, não é profetada não. Aquilo que vem em teu encontro, aquilo que Deus sacode a tua vida, aquilo é de Deus. Mas quando essas coisas assim ensaiadas, pessoas fora do Espírito, querendo até te elogiar, te botar para cima, mas de uma maneira carnal, esse é o crente carnal, esse não está no Espírito. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Julga com Deus a profecia, seja sábio, não julga ninguém, porque nós não fomos chamados para julgar ninguém, nós somos chamados para examinar nossa vida diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, o que é para fazer? E aquilo que Deus mandar, você tem que fazer, tem que ser obediente, porque a obediência é melhor do que sacrifício. Louvado, engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim, porque o versículo 6: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Todo cristão verdadeiro que já bebeu da água da vida, ele foi na fonte certa, na fonte segura, e ali o Senhor, aleluia, revestiu ele de poder, deu a água viva, que é Jesus Cristo. Essa água que ele bebeu, esta água que eu bebi, querido, um dia, nunca mais eu vou esquecer, porque eu nunca mais vou ter sede espiritual se eu buscar na fonte. E esta água, aleluia, chama-se Jesus Cristo. Ele é a água da vida eterna, Ele jorra para a vida eterna. Ele quer te dar nessa oportunidade o crescimento espiritual através da tua obediência, pelo poder da sua palavra. Nós temos que se inclinar para o Espírito, porque é vida e paz. Ele traz uma consolação nos momentos difíceis da tua vida, no momento de assolação na tua vida, seja a perda do ente querido, seja um problema gravíssimo, uma coisa que se levantaram contra ti e você não está revestido, é muito perigoso, você pode cair, porque é fácil de olhar para o homem quando o cristão está na carne. Quando ele está em espírito, ele tem força para vencer, ele tem força para clamar, ele tem força para dizer: Senhor, olha aí a minha situação, Senhor, eu quero vencer. Mas tu tem que estar firme na palavra de Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Então diz assim no versículo 7: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então a inclinação da carne traz um prejuízo muito grande para o cristão que quer realmente vencer a batalha. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Diz assim: portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então o cristão verdadeiro, ele olha o seu irmão com aquela, glória a Deus, com os olhos espirituais, ele veja o fruto do Espírito na vida do seu irmão, ele quer ver o seu irmão bem,
ele perdoa facilmente. A pessoa na carne, o crente carnal, ele não perdoa, ele julga, ele acusa. Então é uma pessoa que só traz problema. A gente tem que procurar estar sempre com gente de oração. E quando você vê fraqueza na vida do teu irmão, essa fraqueza, você tem que orar, porque a Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos, temos que orar por aqueles que nos perseguem. Temos sido perseguidos na cidade onde nós moramos, temos sido perseguidos pelos próprios irmãos, que aqui, através dessa comunicação, eu não posso falar nesta hora, mas Deus vai dar uma oportunidade para mim falar, segundo o Espírito Santo, sobre essas perseguições, sobre essas coisas terríveis que têm acontecido na minha vida, na vida da minha esposa. Mas nós estamos firmes na presença de Deus, porque se nós formos atacados, somente se Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, permitir. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós partirmos desta terra hoje, nós temos a certeza de salvação, porque louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus por esse momento, aonde nós podemos, em cada segundo da nossa vida, louvar, engrandecer o nome do Senhor e pregar a sua santa palavra. Então nós vimos aqui nesta palavra, o versículo 9 diz assim: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós vimos aqui, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Isso é nós examinando a nossa vida. Realmente nós temos que examinar a nossa vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Se eu examino a minha vida, glória a Deus, espiritual, o Senhor vai clarear na minha mente, no meu coração, o que precisa na minha vida. Se eu estou buscando em oração, em jejum, dentro da palavra, como diz a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, jamais eu vou ser aquela pessoa com a consciência pesada, jamais eu vou ser aquele crente abatido, mas eu vou ser um cristão alegre, que o rosto brilha pelo Espírito Santo, que a minha visão é do alto, não é aqui dessa terra, que eu não vou fazer questão de coisas materiais, porque aquele crente carnal, a tendência é amontoar coisa aqui nessa terra e prejudicar os seus irmãos, prejudicar o semelhante, e até um vizinho ímpio, para depois ele querer ganhar essa alma. De que maneira? Dizendo que é crente, colocando a sua Bíblia embaixo do braço, só isso? Não, nós temos que dar bom testemunho, nós temos que ser cristãos verdadeiros, né? Muitas vezes dizem assim: o vizinho tal falou mal de você, cumprimenta com alegria. É um tapa na cara do diabo que vocês dão. Sabe por quê? Porque quando a gente é afrontado, a gente tem que demonstrar firmeza espiritual. Então aprenda isso com o Espírito Santo, porque ele nos ensina que quanto mais afronta, mais nós estamos na presença de Deus. Quanto mais você for perseguido, mais luta você tiver, você vai ter mais vitória, porque você tem problemas, mas quem resolve é o Senhor Jesus. Nós temos problemas, mas Ele resolve um por um, porque nós oramos ao Deus verdadeiro e Ele nos dá essa garantia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, no versículo 10: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Deus é amor, mas é justiça. Na hora certa Ele vai cobrar. Ele não vai ter nós por enganado, ou por desapercebido, ou então mal informado. Sabe por quê? Porque nós já bebemos da água da vida, nós já bebemos essa água que jorra para a vida eterna. Jesus Cristo, Ele nos deu essa esperança de salvação, por isso nós buscamos aquilo que esperamos, confiamos naquilo que esperamos. A nossa salvação é a coisa mais importante. Por isso, querido ouvinte, querido irmão, quando você lembrar, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. E eu, nesse título dessa leitura, a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Sem santificação, ninguém verá a Deus, mas nós sabemos que existe um Deus todo-poderoso, que nos dá graça,
que nos dá ânimo e Ele nos dá a condição para nós sermos cristãos verdadeiros e cheios do Espírito Santo. Busca na palavra, busca na sabedoria de Deus, peça sabedoria a Deus, conta os teus problemas para Jesus. Muitas vezes a gente, com a experiência de outros irmãos, a gente fecha a porta do nosso quarto e ali começa a falar com o Senhor. Ó Senhor, tudo que está acontecendo em minha volta, me socorre, Jesus. Eu quero contar só para Ti, Jesus, porque eu sei que Tu resolve. Não adianta eu contar para o meu colega de trabalho, não adianta eu falar para alguém que não está preparado. Eu tenho que falar para aquela pessoa que pode resolver. Então fala para essa pessoa maravilhosa, o amigo inseparável, o amigo que não falha, Jesus Cristo, o nome sobre todos os nomes, Jesus Cristo, o nome sobre todos os nomes, Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Com esse nome estremece os infernos. Por isso você tem que estar no Espírito, querido ouvinte, querido irmão. Não importa o teu credo religioso, come da palavra, que Deus vai ter misericórdia de ti, vai dar visão espiritual, aonde tu tem que colocar os teus pés, aonde tu tem que proclamar o evangelho da salvação, para um dia tu ter um galardão, para um dia tu ter aquilo que o Senhor mandou fazer na obediência da palavra. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Diz assim no versículo 11: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Porque aquele que, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, Jesus Cristo, Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, está à destra do Pai intercedendo por mim e por você, por aquele que clama. Então nós temos que clamar, é momento de clamor, é momento de falar do amor de Deus, é momento de pregar a palavra na hora e fora de hora. Então você tem que ser aquele vaso que Deus colocou a unção. Dá valor àquilo que Deus te deu, querido ouvinte, querido irmão. Muitas vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus e depois nós pagamos um preço muito alto. Não negligencie a obra do Senhor. Temos visto irmãos que têm tido problemas gravíssimos porque se afastaram dos caminhos do Senhor e hoje estão pagando um preço muito alto. Depois você tem que começar tudo de novo, é muito difícil. Você que está nesse momento parado, faz uma nova aliança com Deus. Diz: Senhor Jesus, escreva o meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim, sacode a minha vida, me tira desses problemas, porque o emaranhado do inimigo é fazer confusão dentro das famílias. Nós temos orado por muitas famílias, temos orado dentro dos lares e hoje os casais estão unidos novamente. Então, quando o inimigo tenta, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, vai para a oração, busca socorro na igreja mais próxima, busca socorro daquele que quer te ajudar em oração, te escorar em oração, assim como fizeram comigo. Hoje eu estou fazendo com muitas pessoas. O Senhor tem dado graça para nós orarmos, para nós adotar muita gente em oração, e ali Deus nos dá graça e nos dá essa confiança maravilhosa, que é louvar, engrandecer o nome do Senhor, e ali nós se alegramos porque as pessoas são libertas. O que impede às vezes uma vida de uma família, uma separação? E o que é mais fácil hoje é separar, mas a palavra de Deus diz: aquilo que o Senhor uniu, o homem não pode separar, e se separa dá problema, se multiplicam os problemas. Procura evitar separação, procura evitar confusão. Essas coisas miúdas que passam na vida da gente, deixa de lado. Procura as coisas do alto, que vão te dar bom resultado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós pregamos a palavra, nós sentimos a unção de Deus, nós sentimos que estamos realmente no Espírito, nós sentimos que quando nós pregamos, quando nós falamos, quantos irmãos estão orando por esse programa,
Quantos irmãos estão orando por esta mensagem nesta hora, que diz: Senhor, usa teu filho, e usa mesmo, para a glória do teu nome. Então aí engrandece o nome do Senhor, e você é usado tremendamente. Você sente a presença de Deus, você sabe que quando você abre a sua boca, o Espírito Santo fala por você. Quando você está diante das autoridades, como eu fui nesses dias atrás, procurado pelas autoridades para um depoimento, para ser testemunha, e ali eu me alegrei na presença de Deus, porque eu falei somente pelo Espírito Santo, e tudo que eu falei, aquele juiz aprovou. Por quê? E foi escrito, está lá escrito naquele processo, que o meu testemunho foi verdadeiro. Que coisa boa quando nós testemunhamos em favor de alguma coisa, para a própria sociedade, para a própria comunidade, para a nossa vida secular, para a nossa vida espiritual, e falando pelo Espírito Santo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Presta atenção nessa mensagem, que quando nós começamos essa mensagem, é o livro de Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Então o que diz nessa leitura, guarda no teu coração, porque a inclinação para a carne é morte, mas inclinação para o Espírito é vida e paz. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, só para finalizar, querido ouvinte, querido irmão, essa palavra maravilhosa diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Oh, papai querido, vem nos socorrer, vem nos dar graça, vem nos ensinar como nós devemos caminhar na tua presença. Então, esta palavra maravilhosa que você ouviu, esta palavra em Romanos 8, que é para andar segundo o Espírito, não a carne. O cristão carnal, ou seja, o crente carnal, ele precisa novamente ter um encontro com Deus, nascer novamente da água e do Espírito. Então diz assim: o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. A hora de clamor, é hora de orar, é hora de buscar, querido ouvinte, querido irmão. Não esqueça disso. A lição de vida para o cristão verdadeiro: quando você busca no Senhor, a tua alma regozija. Quando você busca na palavra, na oração, porque o poder da oração é maravilhoso. Você tem que ter um entendimento daquilo que você está fazendo, e Jesus Cristo lá no céu, lá à destra do Pai, Ele intercede por você, Ele intercede por nós, Ele nos dá esperança, porque a nossa esperança não morre, pelo contrário, ela se renasce ou se renova em cada segundo. É assim que eu creio, e assim é que eu prego, porque eu creio nesse Deus maravilhoso que transformou a minha vida. Ele quer transformar a tua vida, Ele quer que você tenha uma vida de cristão. Não te misture com coisas do mundo, não. As coisas do mundo perecem, e o mundo é o jaz do maligno. Enquanto a vida é a esperança, larga o mundo e vem para Cristo. Larga a carnalidade, e Cristo quer te dar vitória. E essa palavra é para mim e para você, porque se nós se inclinarmos para a carne, se nós se inclinarmos para as coisas materiais nessa terra, nós estamos no caminho da desolação, porque tudo aí vai ficar. Aquilo que Deus te deu, administra até o dia da vinda de Cristo, até o dia que o Senhor conceder a tua vida aqui na terra. Jesus tem bênção para cada um de nós, só depende de nós estarmos na presença de Deus, segundo o Espírito de vida. Esse Espírito Santo, Ele que nos ensina, Ele nos convenceu do mundo e do pecado. Por isso, querido ouvinte, querido irmão, fica com essa palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.